E justamente para a gente entender melhor essa PEC da segurança apresentada pelo governo federal, vamos conversar a partir de agora com o André Santos Pereira, delegado de polícia, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também especialista em segurança pública, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Boa noite a todos, boa noite, Caniato. Perfeito. Para começar, naturalmente, como avaliou essa proposta que foi apresentada pelo governo federal, chamada de PEC da Segurança Pública, mas há quem chame de SUS da Segurança Pública. Enfim, eu li uma série de críticas, muitos entendendo que seria dar poder demais ao governo federal, à União, centralizar demais as ações, e isso culminaria certamente em perda de autonomia por parte dos estados. Enfim, em linhas gerais, o que achou da proposta, dessa ideia de ampliar a atuação da União no que tange as ações de combate ao crime organizado e também na gestão das polícias? Bem, em relação aos aspectos estritamente jurídicos da proposta, a gente visualiza, de fato, uma busca por ampliação dos poderes da União sobre a temática da segurança pública. Isso quer dizer que a União passará a ter um certo monopólio para legislar sobre segurança pública. E esse monopólio também vai passar para o Congresso Nacional, deputados e senadores, ou seja, a iniciativa das leis para tratar sobre segurança pública no país passa a ser da União e não mais apenas dos estados naquilo que diz respeito às suas particularidades, né? Grosso modo, seria isso no aspecto legal. Do ponto de vista prático, a gente percebe que tem seus pontos positivos e negativos essa proposta. De certo modo, você traçar linhas gerais para que possamos ter aí um combate a organizações criminosas e à criminalidade como um todo, tendo diretrizes gerais traçadas pela União, e essa coordenação sendo feita pela União, é algo positivo. No entanto, isso já pode ser feito pela lei do SUSP, que já existe desde 2018. Portanto, a grande incógnita é se é necessário realmente constitucionalizar essa temática e trazer ampliar ainda mais a possibilidade da União dispor de maneira até mesmo privativa sobre segurança pública. No caso da proposta, ela prevê essa alteração ali no artigo 22 da Constituição Federal. Portanto, são diversas questões e de um lado ou de outro a gente vai ter aí um grande embate no campo político. Sem dúvida alguma. Agora, eu pude acompanhar também que aqueles governadores que criticaram a proposta, alguns chegam a mencionar que seria bom, seria importante que tivesse uma participação maior, mais efetiva do governo federal, e muitos chegam até a levantar uma questão que envolve a proteção das nossas fronteiras, né? Que se houvesse, de fato, uma proteção mais eficiente das nossas fronteiras, uma vez que é justamente por lá que chegam entorpecentes que acabam sendo despachados para a Europa, ou mesmo armamento, se houvesse essa proteção, já seria uma grande ajuda para esse enfrentamento que é feito pelos estados. Mas quais outros elementos o senhor entende como fundamentais para essa cooperação entre governo federal e estados? Mas eu queria pedir também uma reflexão sobre a proposta que prevê mudanças na PRF, Polícia Rodoviária Federal, inclusive dando à PRF outros poderes. A PEC traz também essa intenção de transformar a Polícia Rodoviária Federal, que pela Constituição Federal tem a atribuição de cuidar apenas das rodovias, mas na prática já vem desenvolvendo um trabalho de auxílio às forças dos estados em operações policiais e até mesmo no patrulhamento de outras áreas que não as rodovias. Então, isso seria transformado ali no artigo 144 da Constituição, e a PRF passaria a ser uma polícia ostensiva da União, ou seja, ela poderia passar a também realizar policiamento
nas áreas fluviais e até ferrovias, né? Então, essa ampliação de competências das áreas em que a PRF poderia atuar passa a ser um dos tópicos dessa PEC. Isso pode trazer algumas implicações relacionadas ao trabalho que hoje é exercido pela Polícia Militar. Lembrando que a PRF não é uma polícia de caráter militar, né? Ela é uma polícia de caráter civil e, pela proposta de alteração à Constituição, ela continuaria tendo esse caráter civil, mas ela teria ampliação aí de suas áreas de competência para poder atuar. Então, além disso, ela poderia ser requisitada, né, pelos governadores dos estados para atuar em momentos de crise, como ocorre aí no Rio de Janeiro. Isso já acontece, mas essa previsão passaria a constar da Constituição Federal, conforme o texto da PEC. Né? Esse aspecto e os aspectos também de mudanças das atribuições da Polícia Federal são propostos aí na PEC da Segurança Pública, que tem causado tanta polêmica, né? André Santos Pereira, delegado de polícia e também presidente da Associação dos Delegados de Polícia aqui do estado de São Paulo, refletindo e analisando a PEC da Segurança Pública. André, eu peço licença, vou chamar o Cristiano Vilela, comentarista da noite, ele vai elaborar a próxima pergunta. Cristiano, com você. Doutor André, boa noite, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Doutor André, nós estávamos debatendo o tema, inclusive, um pouco antes, analisando os passos e as dificuldades por parte do poder público em lidar com o crime organizado. Na sua visão, não seria mais razoável que a PEC ou qualquer outra proposta legislativa viesse, eventualmente, a dar um papel para o governo federal de coordenar as ações dos estados, do que, ao invés disso, buscar trazer para o governo federal a responsabilidade de execução dentro de uma lógica talvez um pouco difícil? As estruturas das polícias militares estão nas unidades federativas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal não tem talvez a expertise direta para isso, enfim. Qual seria a sua leitura com relação ao formato mais racional e eficiente para isso? Obrigado pela pergunta, Cristiano. Na verdade, a PEC traz essa ideia de planejamento, sim, por parte da União. Quando a PEC propõe fixar lá no artigo 21 como uma competência da União planejar a política nacional de segurança pública e penitenciária, isso, inclusive, é algo que já está previsto na lei do SUS e, repito, isso já está na lei. O que se pretende é constitucionalizar essa temática. Seria, sim, essa função que a gente entende adequada da União de poder planejar as políticas públicas e de coordenar essas políticas públicas de segurança, o que está previsto também aí na PEC. Um ponto que traz preocupação aos governadores dos estados e também a nós é essa política nacional tornar-se obrigatória. E é aí que a gente começa a ter problemas. Quando essa política torna-se obrigatória, a gente vai entender que existirá, de certo modo, um monopólio da União para dispor sobre como os estados deverão cuidar da sua segurança pública. E diante das particularidades de cada estado da federação, São Paulo é um estado extremamente complexo, a gente acabou de ver aí os problemas na Cracolândia, isso talvez não se encaixasse de maneira muito adequada a essa obrigatoriedade. Portanto, isso é um dos tópicos altos aí de discussão e a gente entende que é possível, sim, esse planejamento e essa coordenação por parte da União, mas os estados devem manter aí a sua autonomia, principalmente para legislar sobre questões específicas e não ficarem restritos ao que estiver determinado pela União, ou seja, por iniciativa do presidente da República e mediante a aprovação do Congresso Nacional pelos deputados e senadores. Isso engessaria talvez um pouco os governadores, mas é possível encontrar um equilíbrio aí, distribuindo os tópicos que foram colocados pela PEC ali na Constituição Federal, sem essa obrigatoriedade. Muitos têm dúvidas, viu, doutor, se haveria a possibilidade de você deixar a cargo dos estados seguir ou não
aquilo que determina uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional. Me lembro até da fala também de Ronaldo Caiado, que questionou as questões que envolvem o caixa dos estados. Quem pagaria a conta? Ele disse o seguinte, vou abrir aspas, tá? O governo federal quer que eu pague a conta da Polícia Federal e determine o que eu vou fazer, fecho aspas, o questionamento do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E, além disso, os questionamentos sobre uma diretriz, por exemplo, para obrigatoriedade do uso de câmeras corporais. Talvez por conta justamente dessas peculiaridades que o senhor mencionou, algum estado, algum governador, algum secretário de Segurança Pública entenda que não é a melhor saída a adoção da câmera. Um outro, talvez, aposte nisso como uma estratégia, sei lá, para diminuir a letalidade policial. Como ajustar tudo isso nessas tratativas em torno dessa PEC da segurança pública? Você acha que a PEC é o melhor instrumento? Não bastaria somente um documento para sugerir a adoção de algumas medidas? Esse ponto é muito importante. A lei do SUSP existe desde 2018. Já há a previsão dessa coordenação e da União traçando diretrizes nacionais para o estabelecimento de políticas públicas de segurança. Portanto, é o que a gente sempre critica em relação às políticas adotadas no nosso país. Olha, a legislação ela já existe, ela não vem sendo executada desde 2018, que é a lei do SUSP. Então, a ideia do governo federal foi constitucionalizar essa lei, exatamente da forma como ela está posta, inclusive uma lei que vem sendo muito elogiada desde sua origem. Então, é isso que a gente costuma frisar. A lei ela existe, ela não é executada da forma como deve ser executada. As polícias desenvolvem papéis importantíssimos e vêm combatendo, sim, a criminalidade e dando resultados. No entanto, ela não exerce suas funções em sua plenitude, não só em razão de deficiências materiais, de investimentos, mas também de entraves na legislação. Portanto, talvez a PEC fosse uma solução, mas que trouxesse essas resoluções de problemas práticos da segurança pública para que a gente tenha as ferramentas para podermos trabalhar. Não apenas cuidarmos aí de competências legislativas para a tratativa de leis, né? Talvez a gente pudesse avançar muito mais se trouxéssemos aí mecanismos para resolver problemas e retirar gargalos que hoje afligem a população e a segurança pública, mudanças no que tange a progressão de penas, mudanças relacionadas à coleta de dados, à proteção de dados. Os criminosos eles não podem ficar blindados em relação ao acesso a seus dados. Hoje a gente deve desenvolver investigações tecnológicas sofisticadas, temos diversos entraves para podermos realizarmos nosso trabalho. Isso deveria estar sendo tratado, inclusive isso pode ser constitucionalizado, mas talvez tratar apenas de competências legislativas, de quem pode fazer o que ou legislar, não seja o momento mais adequado e oportuno, tendo em vista outras urgências que a gente tem na segurança pública. Assunto importante, hein? PEC da Segurança Pública em destaque nessa entrevista especial com André Santos Pereira, delegado de polícia e também presidente da Associação dos Delegados aqui do estado de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado, Caniato. Muito obrigado, Cristiano. Um abraço. Boa noite.